Anotou aí? Beleza. O primeiro tipo textual é a narração. O que significa a narração? A narração é um relato em prosa, organizado de acontecimentos reais ou imaginários. É constituído de personagens, quase sempre em conflito, atuando, apresenta circunstâncias, ação, e o núcleo é um incidente, algo até então inesperado, né? E também apresenta episódio, né? Um conjunto de episódios. Tudo isso a gente vê com elementos que marcam profundamente a estrutura da narração. É um texto que não vem geralmente em verso, ele vem em prosa, ele trata de uma sucessão de acontecimentos, sejam reais ou sejam imaginários, e o que há nele? A presença de personagens que vão construindo, né, que por meio dos episódios vão construindo ações, essas ações elas se tornam conflitos, né, pontos ou momentos de interação, né, e geralmente aparece aí um incidente, um ponto que marca, que quebra a expectativa, que chama a atenção do leitor ou do espectador. O que compreende aqui a narração? Temos aqui 6 pontos. Primeiro ponto é o quem, é a personagem. O que é o enredo, os fatos, conjunto de fatos ou sucessão de acontecimentos. Terceiro ponto é o quando, é o tempo, é a época em que ocorreram os acontecimentos, como também quando se fala de tempo, o tempo pode ser cronológico, marcado por dia, mês e ano, época, século, etc., como também ele pode ser psicológico, ele que vem da cabeça da personagem, que vivencia, que coloca para fora o que experimentou em um determinado passado, e assim tem textos que trazem até um flashback, né? O quarto ponto é o onde é o espaço ou lugar, é o ponto de desenrolar da ação, beleza? O quinto ponto é o como, o modo, o desenvolvimento dos acontecimentos, o modo. Eu já peguei aí paradidáticos, em que uma história ela não vai começar pelo início, mas pelo fim. Isso é muito interessante, porque também é um estilo que acaba mexendo, que é colocado, aliás, pelo escritor e mexem com os leitores, com nós, leitores. E o sexto ponto é o porquê, a causa, é o motivo. Né? Quais são as razões disso? Então, a narração ela pode ser compreendida em exemplos por crônicas, ela vem em forma de crônicas, ela vem em forma de fábulas. Ah, professor, não sei o que é crônica. Crônicas são aquelas histórias curtas, né? São aquelas histórias curtas que tratam sobre um flash do cotidiano. As fábulas, né, são aquelas histórias contadas de forma fantasiosa. Essa contação é feita por animais, né, animais falando, né, porque eles encarnam, ou a eles são atribuídas sentimentos e também comportamentos humanos, né, são atribuídos sentimentos e comportamentos humanos, e passando ao final de cada fábula uma lição de moral, uma lição de vida. Tem as lendas, tem os contos também, e os contos ele já é uma narrativa de forma curta, que é com base em um determinado ponto, um determinado episódio, que tem um clímax, um ponto bastante emocionante, tá certo? Então vamos aí adiante, vamos observar aí a estrutura da narração. A narração ela é estruturada em três partes aí. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a apresentação, é a situação inicial da história. Conhece-se os principais elementos da narração e fica-se sabendo quem são os personagens, o quando, o tempo que pode ser cronológico ou psicológico, e o onde, que é o espaço e o lugar. Vale lembrar aí que esse quando, o tempo, ele pode ser um tempo cronológico ou psicológico. O psicológico
Ele pode estar dentro aí de uma realidade atemporal, que não é medida. Beleza? A segunda parte da narração é o desenvolvimento. O desenvolvimento ele é compreendido por ter conflitos, o clímax, que é o momento de maior emoção, de maior tensão, que chama a atenção do leitor ou do espectador, que você é capaz até de morder as unhas aí, até agora, vai acontecer. E fica se sabendo também aqui o que, né? Quais são os motivos, as razões, o como isso se deu, quais foram as maneiras, os modos para se chegar até isso. E por fim, a terceira parte, vem a conclusão. O que significa a conclusão aí, alunos do primeiro ano? O que significa a conclusão? É o chamado desfecho, ou um desenlace. Né? Ele trata da resolução dos conflitos. Essa resolução é o momento final dos conflitos. Ele pode ser de forma positiva ou negativa. Né? O herói pode se salvar ou não, mas ele pode deixar uma mensagem positiva. Tá certo? Negativa é quando tem aí, quando se trabalha, é um ponto não de salvação. Não de salvação é da personagem ou das personagens, por exemplo. Tranquilo? Então vamos adiante. Está acompanhando. Está tudo certinho. Vamos adiante. Pegue seu lápis, caneta e borracha se não pegou ainda. E vai aí rabiscando. Tome nota. Vamos lá. Um exemplo de texto narrativo. 10 minutos de idade de Fernando Sabino. Diz assim o texto. Leia aí comigo, acompanha. A enfermeira, surgida de uma porta, me impôs silêncio com o dedo junto aos lábios e mandou-me entrar. Estava nascendo, era menino. Nem bonito nem feio, tem boca, orelha, sexo e nariz no devido lugar. 5 dedos em cada mão e em cada pé. Realizou a grande temeridade de nascer e saiu-se bem da empreitada. Já enfrentou 10 minutos de vida. Ainda traz consigo nos olhinhos esgazeados um resto de eternidade. Portanto, alegremos-nos. A vida também não é bonita nem feia. Tem bocas que murmuram preces, orelhas sábias no escutar, sexos que se contentam, perfumes vários para o nariz, mãos que se apertam, dedos que se acariciam, múltiplos caminhos para os pés. É verdade que algumas palavras melhor fora nunca dizê-las, outras nunca escutá-las. Olhos há que procuram ver o que não podem, alguns narizes que se metem onde não devem. Há muito prazer insatisfeito, muito desejo vão, mãos que se fecham, pés que se atropelam, mas o simples ato de nascer já pressupõe tudo isso. O primeiro ar que se respira já contém as impurezas do mundo. Menino sem nome ainda, não te prometo nada. Não sei se terás infância, brinquedo, quintal, monte de areia, fruta verde, casca de árvore, passarinho, porão, fantasma, formigas em fila, pão com manteiga, beira de rio, galinha no choco, caco de vidro, pé machucado. O mundo hoje, tal como estou vendo da janela do meu apartamento, desconfio que te reserva para a infância um miraculoso aparelho eletróculos mogônico de brincar ou apenas uma eterna garrafa de Coca-Cola e um delicioso chicabom. Aceita, menina, esses inofensivos divertimentos, leva-os a sério, com aquela seriedade da infância, chupa o chicabom, bebe a Coca-Cola, desmonta e torna a montar a miraculosa máquina de brincar de nosso século, que a imaginação de teu pai jamais poderia sequer conceber. Impõe a essas coisas e a essa vida que te oferecerão, como infância, a sofreguidão de tua boca, a ousadia de teus olhos e a força de tuas mãos. Imprime a tudo que tocares a alegria que me destes por nasceres. Qualquer que seja a tua infância, conquista a que te abençoe. Dela te nascerá uma convicção. Conquista-a também, vai viver em meu nome. Nada te posso dar, senão o nome. Nada te posso dar. No teu primeiro instante de vida, a minha estrela não se apagou. Partiu-se em duas e lá no alto. Uma delas te espera, será tua. Nada te posso dar,
senão um nome e uma estrela. Se acreditares em estrela, vai buscar Fernando Sabino. Olha, vamos voltar lá e vamos ver o texto aqui. Vamos lá, voltando aqui. Muito bem. É um texto narrativo. Tem aqui um menino que nasceu como personagem. Tem também a enfermeira. Tem um narrador aqui presente. É o narrador que está vendo passo a passo, que detalha também a personagem. E ele vai falar que esse menino, a personagem, já nos seus 10 minutos de vida, ele vai respirando já as impurezas do mundo. É como se dá um boa-vinda para esse menino. E o que a gente pode ver aqui é o menino até então sem nome. Não é? O nome ainda será dado. Né? E não sei se terás infância, brinquedo, quintal, monte de areia, fruta verde. Isso aí é o futuro cabe. E aí ele vai colocando até também a Coca-Cola e outras coisas também, com formas então de um certo divertimento que o menino ele pode chegar a ter. Então veja, minha gente, esse texto é extremamente narrativo, ele tem lugar, provavelmente ali iniciado no hospital, tem personagem, tem um menino, tem enfermeira, temos aí um tipo de narrador, que é um narrador observador, tem também o clímax, que é o nascimento, ele está já há 10 minutos vivo, e diversas outras coisas que a gente pode colocar aí e pode descrever, que daria aí um tempão aqui, daria uma aula inteira só a gente interpretando um fragmento já desse texto de Fernando Sabino, que foi extraído do livro As Melhores Crônicas de Fernando Sabino. Tranquilo? Um outro tipo textual é a descrição. O que significa descrição? Descrição é o ato de pintar, criar, é o uso de palavras específicas, e vou mais além, é usar adjetivos, orações adjetivas, traços, detalhes de um objeto ou de uma pessoa. Descrever, veja aqui no segundo ponto, é representar verbalmente um objeto, uma pessoa, um lugar, mediante a indicação de aspectos característicos. A observação cuidadosa, que isso é próprio do ato de descrever, torna aquilo que vai ser descrito. Serve para capturar os traços capazes de transmitir uma impressão autêntica. A descrição, ele trabalha muito com a descrição autêntica, precisa, a descrição específica das coisas, como as coisas se apresentam, em suas cores, em seus traços, em suas formas, etc. Algumas formas aqui de descrição, o tipo de descrição, ele é encontrado na forma de notícias, de blogs, diários, relatos pessoais, biografia e autobiografia, cardápios, quando se lembra de comida, e currículos, entre outras coisas. Vamos ver aqui mais adiante um exemplo de descrição. Olha só. É um trecho retirado aí do livro Os Maias, Dias de Queiroz. Um grande realista português. Vamos lá. Leia aí, acompanha comigo. O que surpreendia logo era o pátio, outrora tão lôbrego, nu, latejado de pedregulhos, agora resplandecente, com um pavimento quadrilhado de mármores brancos e vermelhos. Plantas decorativas, vasos de quimper e 2 longos bancos feudais que carros trouxeram da Espanha, trabalhados em talhas solenes como couros de catedral. Cima da antecâmara, revestida como uma tenda de estofos do Oriente, todo rumor de passos morria, e ornavam-na divãs cobertos de tapetes, peças, largos pratos mouriscos,
com reflexos metálicos de cobre, uma harmonia de tons severos. Onde destacava na brancura imaculada do mármore uma figura de rapariga friorenta, arrepiando-se rindo ao meter o pezinho na água. Então veja a descrição aqui, apresenta-se um narrador observador que descreve aqui, né, a forma ou a realidade de um pátio, e tudo que há nele, né, envolvendo pavimento, envolvendo plantas, envolvendo também bancos, e também ele observa que na antecâmara desse determinado lugar existiam também divãs, e ele faz uma descrição das cores que ali estão presentes, uma harmonia de tons severos, onde destacava na brancura imaculada do mármore, e lá estava presente, né, desse lugar, provavelmente diante desse pátio, uma figura de uma rapariga friorenta. Rapariga quer dizer uma moça, né, que se arrepiava ao colocar o pezinho na água. Então veja que ele vai detalhando, ele vai descrevendo esse pátio, o seu formato que ele tem, as suas cores, até chegar na presença de uma personagem, a figura de uma rapariga. E aí ele descreve ela o seu comportamento diante de uma água fria, ao colocar o pezinho na água. Tranquilo? Que deu para compreender? Beleza, então vamos adiante aí, vamos para o segundo tipo narrativo, ou o segundo tipo textual. Vamos lá. Uma pausa aqui para tomar uma água. Beleza. O dissertativo argumentativo. Esse é o predileto, né? Esse é o mais corriqueiro, sobretudo aí na banca do Enem e diversos vestibulares. O que é um texto narrativo? Ele se apresenta em terceira pessoa, trabalha-se muito ele e ela. Sua estrutura é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui observando a minha seta, a introdução. Na introdução existe a tese, que irá ser explorada de acordo com o tema proposto, como também existem os argumentos, aquilo que será defendido, com base em um dado crítico, um dado real. Né? Há o desenvolvimento, que é a exploração dos argumentos para sustentar a tese apresentada. E na conclusão, há uma proposta de intervenção ao tema. No exemplo do Enem, é uma conclusão-solução. Em demais bancas, né, como a FUVEST, se pede uma conclusão-resumo. E também concursos militares, trabalha muito com conclusão-resumo. Então é necessário, aí, toda vez que for prestar um concurso, observar qual é o tipo de texto que ele pede, geralmente é um dissertativo argumentativo e em qual estilo ele quer. E esse estilo, ele é muito apontado, ele muda um pouquinho na conclusão, né? E também no desenvolvimento, porque no Enem se pede mais uma análise crítica de um determinado objeto, né? Apontando aí, aliás, se baseando em um repertório sociocultural, né? Muito forte, muito bom. E já, por exemplo, a FUVEST se pede que você seja capaz de articular bem as ideias, fundamentando de maneira filosófica. Então, separei aqui, aliás, voltando aqui rapidamente aqui, ó. O dissertativo argumentativo, ele pode aparecer em artigos jornalísticos, perdão, em resenha, em artigos científicos, em monografias, em dissertações de mestrado, em tese de doutorado e também na redação do Enem. Veja que o dissertativo argumentativo ele pega toda essa estrutura aqui. Agora, a forma, o gênero, ele pode ser em artigo, em forma de redação Enem, ou de redação do vestibular, em forma de artigo científico ou de monografia. O tipo é pedido, solicitado de acordo com a banca. Então é muito importante que, quando vocês se inscreverem para um vestibular, né,
seja diferente do Enem, e vocês observarem qual é o estilo de redação que eles pedem. Isso é importantíssimo, tá bom? Então vamos lá aqui, voltando. Beleza. Aliás, indo adiante. Temos aqui um exemplo de um texto dissertativo argumentativo. É um texto dissertativo argumentativo, redigido por mim, e que diz assim: com frequência ouve-se falar sobre atos de violência na escola. Como se não bastasse a sua presença nas ruas, ambientes considerados presumidamente seguros, a exemplo das escolas, são alvos de ações violentas e desordenadas. Aqui eu tenho a introdução. Diante até afora, eu tenho o primeiro desenvolvimento, a recorrência à força tomada até aqui violência social, eu tenho o segundo desenvolvimento, e, portanto, ao final eu tenho a conclusão. Veja, tem 3 partes. Então, retornando aqui à primeira parte, eu apresento o tema, violência na escola, e coloco aqui, e faço uma crítica irônica, apontando que a violência na escola, a escola que deveria ser o lugar mais seguro, são alvos de violência, são alvos de ações violentas e desordenadas. Claro que para o Enem é necessário você ampliar um pouco essa introdução. Eu coloquei só na forma de modelo. É de um modelo bem simples de texto dissertativo argumentativo. No segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento, diz assim: diante de uma realidade em que valores éticos e morais estão em petição, são visíveis nesse contexto a ausência de respeito e disciplina, não só entre alunos, mas também entre alunos e professores, intensificando casos de agressões noticiados frequentemente pela mídia brasileira. Então, eu retomo, estou de acordo com a minha tese. Qual é a minha tese? A violência na escola, a escola que é um local presumidamente seguro, né, são alvos de ações violentas e desordenadas. Aqui está a minha tese. E logo, o início desse desenvolvimento ele está de acordo com a minha tese. Não pode fugir de forma alguma. Continuo a ler, veja. O caso em 2019 do professor Paulo Rafael Procópio, de 62 anos e de 20 anos de magistério, que ficou com o rosto ensanguentado depois de ser agredido dentro da sala de aula no município de Lins, no interior de São Paulo, é mais um que ocorre pelo país afora. Aí eu continuo. A recorrência à força tomada em detrimento da razão faz com que os conflitos sejam resolvidos sem racionalidade desde a infância. À luz de Wilhelm Reich, médico austríaco e cientista natural, conforme o site televita.com, postulou que a criança forma o seu caráter bom ou ruim quando defende-se ou interage com o meio, absorvendo naturalmente, desde cedo, um tipo de comportamento. Se é criada em um ambiente em que se facilita o seu egocentrismo, ou seja, com ações sem humildade, respeito, voltada toda para o eu, e sem repressão ou gratificação ao ego, de certo, buscará resolver quaisquer ocorrências em sua vida à base da força ou brutalidade. Esse contexto, veja, proporciona a formação de um caráter sem equilíbrio emocional e mental que alimenta a violência social. Portanto, concluo, a participação dos pais na vida doméstica e escolar dos filhos é primordial para estabelecer normas, limites e restaurar valores como humildade, respeito e compaixão. Uma solução infalível seria a aproximação entre os pais e escola, acompanhamento no desenvolvimento de seus filhos, para que se reduza esse problema tão irracional, violência na escola. Professor Manuel Rodrigues. Veja, eu concluo aqui retomando, defendendo a minha tese, e também eu chego a apontar uma solução, que é essa aproximação entre pais, escola, acompanhamento, desenvolvimento de seus filhos, para que eles não desenvolvam essa forma, esse comportamento irracional, que é a violência. E é tão triste, né? Repito, e esclareço novamente aqui, que essa redação, voltada para o Enem, ela teria que ser ampliada, teria que ser mais elaborada na introdução e também na conclusão. Só coloquei aqui, escrevi e coloquei
a título de um desenvolvimento bem simples do que é realmente um texto dissertativo argumentativo. Aqui apenas, repito, é um modelo simples de texto dissertativo argumentativo. Tranquilo? Beleza? Então vamos adiante. Nós temos aqui outros tipos textuais. Aqui eu coloquei o tipo expositivo e também o tipo injuntivo. E também nós temos o tipo prescritivo. Então vou voltar lá ao slide. O tipo expositivo. Então, gente, o tipo expositivo, ele tem como estrutura a ideia do tema proposto. Ele é explorado por meio de informações, definições e descrição de um tema específico. E também ele é apresentado em ambiente escolar e acadêmico. Quais são os seus tipos? Exemplos de expositivo. Ele vem em forma de palestras, de conferências, de seminários e até mesmo verbetes de dicionários ou enciclopédias. Já o texto injuntivo é aquele que trabalha em forma de instruções e orientações sobre determinadas coisas, como manuais, receitas. Os verbos, eles vêm no modo imperativo. Quais são os seus exemplos? Aqui do lado, veja aqui do lado. Em forma de receitas, bulas, manuais de instruções, propagandas, entre outras coisas. E por fim, para a gente, estamos chegando ao fim, temos aqui como último tipo textual o prescritivo. O prescritivo já vem da palavra prescrever, indicar alguma coisa, receitar alguma coisa. O que ele diz? Ele serve para instruir, ele instrui o leitor acerca de um procedimento, ele exige que o leitor proceda de uma determinada forma, ele utiliza a linguagem objetiva e simples, e os seus verbos estão no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Quais são os seus exemplos? Ele vem em forma de quê? Vem de cláusulas contratuais, leis, códigos, constituição, edital de concursos públicos, regras de trânsito, tudo em forma... Ele vem de forma prescritiva, ele indica uma determinada coisa a ser feita ou obedecida. Tranquilo? Beleza? Então, para esclarecer melhor, eu trago para vocês um exemplo de texto expositivo. Temos aqui nostalgia. Temos aqui uma explicação da palavra nostalgia do dicionário. Veja que o verbete, ele também é um tipo de texto expositivo. Eu vou ler só no início aqui. Nostalgia, significado de nostalgia. É um substantivo feminino. Nostalgia significa tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria. Pode ser até similar à melancolia. É saudade do passado, de um lugar... e também pode significar disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento físico do país natal, pela ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria. Temos aqui mais adiante um exemplo de texto injuntivo. Olha, eu falei que o texto injuntivo ele vem na forma de manual ou de receita, né? Isso é para instruir. Veja, derreta uma colher de sopa de manteiga numa panela em fogo médio, acrescente uma lata de leite condensado de seguida, de forma correta seria em seguida, junte 4 colheres de sopa de chocolate em pó, mexa suavemente sem parar até desgrudar do fundo da panela, despeje a mistura em um recipiente previamente untado e deixe esfriar. Depois, com a ajuda de uma colher de sobremesa, faça pequenas bolas com as mãos e passe-as no chocolate granulado. Isso é uma receita de brigadeiro de chocolate. Olha que coisa boa. É muito boa, né? Para vocês que gostam de chocolate, vocês cuidado aí com a glicose. Viu? Temos aqui, mais adiante, um exemplo de texto prescritivo. Como falei para vocês, o prescritivo ele trata de um procedimento, de uma prescrição. Aí veja, o pedido de isenção deverá ser solicitado das 12 horas do dia 22 de abril de 2015 até as 16 horas do dia 4 de maio de 2015.
Esta solicitação deverá ser caracterizada no requerimento de inscrição, em campo próprio, devendo o candidato informar o seu número de identificação social, o NIS atribuído pelo Cadastro Único, CAD Único, edital de 2015 da Universidade Federal Fluminense. Aqui diz respeito ao pedido de isenção de taxa para participar aqui do vestibular. Então, diz os procedimentos que devem ser obedecidos. Tranquilo, galera? Então, aqui a gente fecha e na próxima aula nós veremos formas do discurso. Então, fique ligado. Na próxima aula veremos formas do discurso e até já.